Olá, boa noite. Meu nome é Márcio do iLib. Nós estamos no mais uma edição muito especial de Papo Fora do Eixo. Hoje o nosso grande convidado é André Luiz, o conhecido como Boy. Ele aceitou falar com a gente um pouquinho, bater um papo tranquilo. Ele é um ex-jogador de rugby, já uma fase transitória entre ser jogador e técnico, jogador do SPAC, o tradicional clube SPAC lá de Santo Amaro, Parelheiros, e ao mesmo tempo o Boy foi jogador olímpico da primeira seleção que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Boy já vai entrar, já vai falar com a gente, tá? Boy, aparece aí que eu autorizo aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Afinal, o Boy tem muita história para contar, desde jogador, desde campeão brasileiro, campeão, não se lembra se foi campeão paulista, mas participou da seleção que representou o Brasil no Rio. Vamos lá. Tudo bem, Boy? Já autorizei aqui. Se aparece. Que de vez em quando demora um pouquinho. Fala, Boy, só vira a câmera que tá ao contrário. Peraí, E aí, queridão? deixa eu arrumar aqui. E aí, Tá, beleza? tá. Como você tá? Eu tô jóia, queridão. Você aí, Bom. com essa camisa bonita aí do SPAC. É. Tô bem também, graças a Deus. Você tá me ouvindo direitinho? Porque eu tô usando o fone. Tá, eu tô ouvindo. É melhor o Tá. fone que não dá eco, tá Ah, bom? beleza. Primeiro, agradecer muito, muito você ter aceito o meu convite, tá? Eu estou escalonando todo mundo para falar comigo, né? Para falar todos, principalmente jogador de clube, o cara que trabalha no clube, o cara que gosta de clube, né? E para mostrar como o clube é importante para o rugby brasileiro. Já que você foi também um cara de seleção, e eu queria começar a perguntar para você o seguinte, Boy, como você chegou no rugby? É, queria agradecer, né? Obrigado, pelo convite. E vamos, vamos lá bater esse papo aí. Bom, Sim, entrei no rugby, cara, foi uma coisa bem inusitada e estranha, assim, porque há 11, 12 anos atrás, né? Na época do Orkut, eu tinha uma amiga que ela estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. E aí ela sei. postou uma foto no estádio vendo um jogo da NFL. Aí beleza, ela postou a foto e tal, e eu comentei, falei, nossa, que legal, meu, deve ser um puto esporte e tal. Se eu soubesse aqui em São Paulo, onde tem lugar para treinar e tudo mais, eu iria, né? Aí ela foi e Sei. falou assim, aí ela me respondeu, falou, não, não, eu sei onde tem, eu sei onde tem. Uma amiga minha, inclusive, joga, né? Aí ela me mandou Hum, o site do SPAC. Me mandou o site do SPAC, eu fui, entrei, mandei mensagem, aí me responderam. Aí eu fui lá, né? ah, Aí eu fui lá, entrei e tal. Na época era, acho que finalzinho de 2009, assim, outubro, novembro, por aí. E o Mili era o treinador do SPAC, né? Aí eu sei. cheguei, eu fui lá, e eu tipo, cheguei, apareci, eu falei, não, eu sou o André e tal, mandei mensagem e tal para conhecer o esporte e tal. Ele falou, nossa, legal, tal, tal, tal. Aí a gente foi, aí lá no pub do SPAC tem uma salinha Sim. e tem uma TV, né? Ele falou, não, é, vamos lá assistir um pouco do esporte para você ver e tal. Aí ele começou aí ele colocou um jogo, eu comecei a assistir assim, eu falei, cara, não tem nada a ver do que eu tava vendo, né? Meu, não tem nada a ver. Aí eu fiquei olhando assim, falei, será que ela não me mandou, né, o site errado e tal? Aí eu fiquei meio assim, aí ele falou, não, não, isso aqui não é futebol americano, isso aqui é rugby, é assim assado, as regras são totalmente diferentes, a bola aparentemente é oval, as duas, mas é diferente também. E aí eu gostei da dinâmica, porque assim, é quem tá com a bola ataca e quem tá sem a bola defende. E Sim. você pode roubar e tudo mais.
não é igual o futebol americano que entra o time de ataque, é quando tá atacando e sai quando tá defendendo, entendeu? Então eu gostei da dinâmica e, e aí eu comecei a treinar, né? Mas só que estava no final da temporada, então não tinha mais nenhum campeonato assim, né? Aí eu comecei a treinar, a gente dava volta no clube e tal. E aí eu encarei aquilo como um desafio, né? De, assim, era para dar, acho que 10 voltas no clube. Aí eu fui lá, corri 11, né? Assim, aquele desafio, né? Não, vou correr 11 para ver se os caras me chamam e tal. Porque até então eu Sim. pensava, assim, eu vim do futebol. Então, É isso que eu queria saber. Você já jogava futebol antes, né? já jogava futebol, fiz alguns testes em alguns clubes, jogava no clube do meu bairro e tudo mais. Já fui campeão da Série B do Paulista de futebol. E fiquei tipo, um tempinho no Palmeiras, mas só que para jogar futebol eu tinha que faltar no colégio. E aí minha mãe, Entendo. ela pesava na minha, falou, não, não, tem que estudar, tal. E eu tava já com 16, 17 anos, tal. Aí eu fui e falei assim, meu, eu não consegui nada até hoje, né? Vou largar o futebol, vou esquecer esse sonho e vou seguir, vou fazer uma faculdade e tal, né? E aí Sim. foi que eu só jogava na várzea e tal, e aí quando eu tinha 19 para 20 anos eu conheci o rugby, né? Que, E aí teo- que, comecei, te- que, te- e que teoricamente é tarde, você for pensar bem, né? Mas como você veio do futebol, você tinha já o aspecto mais desportista, né? Vamos dizer assim, sim, sabia que sim, era briga, era jogo, é, era pegada, era sim. desafio, era adversário, né? Vou falar, E, ó, e- 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 vou ah, falar, vou fala. falar para você. Quem nunca viu um jogo de várzea, de futebol de várzea, vou te falar Hum, aqui, meu, é pior do que rugby. Porque a porrada come solta, não, sério. É uma briga, porque ninguém quer perder, né? Eu acho que, meu, sim, na várzea você aprende muitas coisas que você não aprenderia no, acho que no profissional, entendeu? Porque, meu, é o amor pelo seu clube, pela sua camisa e tal. Tem gente que vai trabalhar com a camisa do time e tal. Meu, a várzea é uma loucura, cara. É uma loucura. uma loucura. Eu tenho dois amigos que jogaram na Várzea, mas já são mais velhões, né? Eles contam exatamente isso, que eles jogavam e tinham que sair correndo depois do jogo. Ganhando ou perdendo, eles tinham que sair Ganhando, correndo do jogo. dependendo do lugar, se você é visitante, meu, os caras vão te xingar, vão xingar sua mãe, o juiz, vão querer bater no juiz, vão querer entrar em campo para te bater. É, Mas é bem legal, assim, o jogo em si e mas tudo mais. no fundo te deu uma preparação pro emocional muito boa, não foi? Porque eu Sim, vejo assim, sim. muito jogador que só jogou rugby, ele não tem essa preparação de caras que foram de outros esportes, tem gente que veio do basquete, do futebol como nem você, né, de handball, que também é pancadaria pra Uhum. caramba, né? E que o rugby precisa disso, né? Ter fome de ganhar, né? Sim, sim. E quantos anos você tinha quando você chegou no SPAC? 16, você falou? Não, eu tinha 19 para 20. 16 e 19 para 20. 17 eu larguei o futebol de vez. Ah, Eu larguei, tá, tá. eu larguei o futebol de vez. Aí, 19, 20, assim, eu entrei no SPAC, comecei a treinar tal. No, no começo era complicado, porque eu trabalhava na semana e aos finais de semana também, né? Eu tinha Sei, dois empregos, assim. sei. E aí eu tinha que estar no emprego às 4 horas da tarde. Então, às vezes, eu jogava o primeiro tempo, saía correndo, era até perto do SPAC trabalho. Eu Tá. saía no segundo tempo correndo para o trabalho, então às vezes eu estava gostando tanto que eu jogava os dois tempos, chegava atrasado no trabalho, o meu chefe enchia meu saco, falei, não, não, sei lá, tipo, perdi a hora, ou esqueci de pegar eu peguei o busão errado e tal, meu, inventava muitas histórias, assim. E quando é que você percebeu, cara, eu sou bom nisso? Bom nisso não, eu tenho habilidade para isso. Quer ser bom, você é. Mas como é que você falou? Puta, eu vou nessa história, nessa brincadeira, eu não paro mais.
Ó, e quando eu entrei, eu Ah, pensava que fosse só mais um esporte. É, não, sei. eu nunca imaginei que tinha a seleção brasileira, que, que tinha campeonato para fora, que você viajava, tinha gira, que você fazia gira com seu clube e tal, tinha campeonato que você ia para outro estado. Eu nunca imaginei isso. Eu pensava que era igual a várzea. O seu time ali, você ia Uhum, jogar contra outros times e pronto, né? Mas sim, só que no decorrer do tempo eu fui percebendo que era diferente, né? Tinha sim. tinha uma seleção que inclusive na época o João Pires, né, que é o Torosso, o Alemão, eles estavam na seleção e e aí eu fiquei ainda muito mais empolgado tal e eles até me falavam meu continua treinando porque tem a seleção, e quem sabe é, você não consegue ser convocado e tal. E, e aí eu comecei a gostar mesmo e a me dedicar mais. Sinceramente, ó, eu vou falar um Ah, negócio aqui que muitas pessoas não sabem. sim, Quando é, eu quando estava na várzea, é, rola de tudo na várzea. tá. Rola, rola, rola de tudo. Rola bebida, rola droga, ó, mulher, tudo, 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 tudo. Sim, Tem sim, muita gente tem muitas pessoas que na minha época, hoje em dia deve ter também, mas só que na minha época tinha muita gente que era do crime que jogava bola, entendeu? Então, assim, se você arrumasse briga com o cara, putz, era meio, sabe, tinha sim. que tinha que fazer, meu, aquela reunião de condomínio, tal, não, desculpa, tal, aconteceu isso, tal, não. Foi mal, né? Então, mas eu bebia muito, né? Porque assim, na várzea você vai pra se divertir igual no rugby, mas só que tem muitas coisas além, né? O terceiro tempo dos Sim. caras era bebida, droga e pau, e não tava nem aí e tal. Então, assim, eu, eu bebia muito com eles, usei, assim, um pouquinho de droga, mas eu não curtia muito, mas eu tava junto ali, né? Ia lá e tal, usava. E quando. E depois, indo nos treinos lá de rugby e tudo mais, que me falaram assim, não, mas, ó, meu, na seleção é assim assado, você não pode beber, os caras, tipo, fazem teste Antidoping. doping e tudo mais. Aí, sabe, meu, até parece que acendeu uma luz assim, falei, opa, meu, já é um sinal. É um Sim. sinal já. Aí eu fui, cara, eu parei assim de beber igual eu tava bebendo antes, porque o jogo na Várzea é só domingo. Então a gente enchia a cara no sábado e enchia a cara no domingo depois do jogo, entendeu? E aí eu fui largando, né, esses vícios e tal, e fui conhecendo outras pessoas no rugby cara, que me ajudaram muito. Hum, Lá no começo eu não conseguia pagar direito o SPAC, mesmo tendo dois trabalhos e tudo mais, porque era pesado, lá atrás era pesado, acho que era uns tipo, R$ 400 a nossa, é mensalidade, puxado. É era bem puxado, né? pesado, era bem pesado, eu não conseguia, aí, meu, tinha gente que me ajudava, muita gente me ajudou lá no SPAC. Então, assim, o SPAC foi uma saída para alguns problemas ou para futuros problemas que eu teria, entendeu? Sim, entendo, entendo. O que é a grande vantagem. Isso que eu ia perguntar para você. O SPAC foi muito receptivo com você, né? Porque, por exemplo, quando eu conheci o SPAC, eu já conheci o SPAC na década de 70, né? Eu fui a primeira vez no SPAC com 14 anos, né? Não foi por causa do rugby, eu conheci o rugby vendo, né, jogar, depois eu comecei a jogar no colégio que teve os primeiros campeonatos que eram no SPAC, né? O SPAC sempre foi um clube muito tradicional, receptivo, que os ingleses eram muito receptivos, Uhum. não se falava português lá dentro, né? Era uma coisa assustadora, e eu era a estudante que até gostava, porque eu achava legal, né?
E hoje o SPAC é já mais mesclado de todos os tipos de pessoas, isso que eu acho legal também. O SPAC é muito receptivo. Então o SPAC foi um grupo legal, que te motivou muito, não foi? Sim, A ficar foi. no SPAC. Sim, e na época tinha um grupo, hoje também é, tipo, bem unido, mas antigamente o Toroço, o Alemão, o Cocão e o Cocaço, os dois irmãos tal. Sim, Aí tinha uns caras um pouco mais antigos, que era o Flash, o Jota, que eram os caras é, que te zoavam, mas que te ajudavam assim e que traçavam um caminho para você, né? Então, meu, sim. aprendi muito com essa galera tal. O Bolinha é sempre com as brincadeiras doidas dele, sabe? O Pali Foi também? o Pali, o Tatu. Meu, é muita gente, o Big, sabe? É muita gente assim, e que os caras são, meu, são amigos de verdade, sabe? É, quando é pra brincar, eles brincam, quando é pra falar sério, eles ou vão falar sério com você. Se você tiver errado, eles vão falar pra você, ó, você, meu, errou nisso aqui e tal. Tipo, pensa direito, tal, tal, tal. Então, assim, eu entrei numa época que o SPAC, meu, era muito, bem acolhedor mesmo. Hoje em dia é também, entendeu? Mas Sim, sim. e outra coisa que você falou é que acho que foi ontem e eu fiquei pensando Ah, disso dos ingleses e tal. Eu fiquei pensando, meu, caramba, tem só uma família, tem só um cara de uma família da geração do rugby que ele tá jogando mais ou menos ainda, mas está quase parando. E se ele parar, tem dois só, hum. na verdade, mas só que se parar, meu, vai. A essência parece que vai morrer, porque é o Mark Bishop e, Sim, o Anthony Higgins. São os dois. sim, sim, O Mark sim. já tava, meu, parando, assim, ele teve filha, tal. Eu acho que ele não vai mais jogar. Agora, Hum. o Anthony é mais novo, né? Acho que tá com 20 ou 21 anos. Mas eu também não sei se vai jogar. A pandemia tá sendo, meu, tipo, devastador com Trágica. todo mundo, Sim, Então, sim. é só esperar. Mas eu pensei isso ontem. Falei, meu, putz, antigamente era só gringo, tal. Hoje em dia já praticamente tudo brasileiro, tudo de uma parte, sul, nordeste, tal, tal, tal. Então, tá bem diferente. Boy, a minha estreia no rugby adulto, eu tinha jogado alguns anos no juvenil, né? Fui passando por ali. A minha estreia no adulto tinha um time japonês que chamava Nippon, que foi onde eu fui jogar o primeiro adulto meu, que era de Arujá. E tinha uma rivalidade muito grande com o SPAC. Porque o time japonês era assim, era a mistura entre japoneses e argentinos, né? E eu entrei no de Pilar, né? Que eu sempre fui Pilar, contra o SPAC. E do lado de lá quem era? O Bob Smith, pai do Nick, Aham. né? E o Bob já era um puta jogador, né? E eu olhei pro lado e falei, mas esse é o Bob. E o Jairo Pastorelli, não sei se você lembra dele, que era um outro pilar, né? Ele falou assim, bate duro no velho. Não tenha medo do velho, né? Eu sei que foi assim, muito bom. O Bob era um jogador mais consistente, né? E eu era um moleque que estava começando a estrear naqueles times de adultos, que a gente foi aprendendo com apanhar o tempo todo, né? Acho que é o grande lance do Pilar é esse, apanhar o tempo todo. Sim, Qual foi o legal. primeiro campeonato que vocês ganharam? Você ganhou como SPAC? Um Primeiro Sevens, campeonato, um 15, Paulista, o que vocês ganharam? Ou eu acho que você lembra foi disso? um. Putz, peraí, acho que foi um paulista de Sevens. Sei. Acho que foi um paulista de Sevens. Eu lembro que a primeira final que eu cheguei com o SPAC foi no Lions, né? Foi Hum, contra o Mitre, aquele time de argentinos. de a gente. É, Sim, é. sim. Foi 2011, assim, né? Foi Sim. meio. O 2011 foi o ano que eu estourei assim de vez e a carreira Foi embora. alavancou, assim. E você Mas entrou na seleção em que ano? Entrou na seleção em que ano? em 2011, na metade de 2011, assim, 2011. né?
E como é que foi a sensação de ir para o treino da seleção, com os caras que muitas vezes você admirava e de repente estava junto com os caras? É, Porque a então, gente fala assim, não vai chegar nunca lá, mas chega, né? é, então, era muito engraçado, porque eu assistia o Sul-Americano, né, de Sevens e olhava os caras, Alemão, Tanque, Greg, Moisés, né, o Putin, olhava os caras e falava, nossa, eu treino com esses caras aí. Os caras passando na É, TV, eu em casa, às vezes, eu com os meus amigos, falei, meu, eu treino com esse cara aí, tal, o nome dele é tal, 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 não sei o que lá. Então foi uma sim, coisa que eu fiquei, meu, muito feliz, assim. Tipo, até parecia que eu tava realizando mesmo o sonho de ser o jogador, não de futebol, mas só que de rugby, entendeu? Então, meu, foi sim, pra mim, sim. nossa, foi uma alegria total, assim, cara. E o primeiro jogo internacional seu foi contra? Meu primeiro jogo internacional é, da seleção, É. da seleção foi em São Juan 2012, na metade de 2012, eu acho. Foi Ah, um Seven Deu Sol, que chama lá no lugar, né? E, sim. e aí, mas foi uma seleção muito jovem. O mais velho que tinha era o Rambo, que tinha acabado de entrar, assim, né? O Rambo, eu acho que entrou no finalzinho de 2012, e aí, meu, tipo, parece é que entrou, foi uma luva, sabe? Ele entrou e já começou a jogar tal, e aí uns caras já se machucaram e ele começou, então, nessa viagem, ele era o mais experiente, assim, né? Foi eu, o Sei. Bruninho, do Jacareí, e mais alguns meninos, mas o Leco também foi, mas o mais experiente era ele, assim. E a gente não foi com expectativa de nada, né? Mas a gente um, fez um ótimo campeonato lá. Para mim, foi muito divertido e prazeroso, porque até então eu não sabia, eu não tinha na cabeça como que era o rugby na Argentina, nem nos outros lugares, né? E Sim. quando eu vi que a gente até enfrentou o time de Córdoba, que, nossa, o negócio foi pancada, aí até parece Hum. que abre os seus olhos e fala, meu, putz, eu preciso treinar mais, não sei o que lá, porque eu quero bater de frente com esses caras, né? E 2012, 2013, 2014, eu acho que foi o auge do SPAC, né? O SPAC foi vice-campeão brasileiro de 15, depois foi campeão brasileiro depois em cima do Pasteur, né? Foi um time que se manteve com um timaço, vamos dizer assim, né? Um time muito bom, né? Isso motivou mais você a jogar na seleção, a treinar mais? Como é que você começou a mudar a sua vida que trabalhava todo dia e mais sábado e domingo para agora? Agora a coisa é para valer. De Então, ser feito. quando eu comecei, quando eu percebi, né, que tinha um objetivo a alcançar, eu larguei o trabalho de final de semana e só Hum, fiquei na semana, né? Então eu conseguia treinar mais, é, eu tinha todos os jogos para jogar, os dois tempos e tal. E isso foi me deixando forte, foi ali meio que motivando, fui treinando e tal, e pedindo, conversando sempre com os mais velhos, o que fazer, assim, assado tal, eles me ensinavam, e aí acabava o treino, eu ficava treinando mais um pouco, ou então eu, às vezes, era até perto o parque da minha casa, eu ia antes do treino, ficava treinando e tal, ficava treinando, 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 treinando. E isso me motivou bastante. E aí, em 2012, a gente teve a chegada do João Uva de treinador, com um cara que eu sim. aprendi bastante, assim, um cara que jogou bastante também, era meio encrenqueiro, mas, mas era um cara que deixava o sangue ali em campo. E ele Sim. foi um dos caras que começou, meu, a incentivar a galera a vir treinar e tal. E em 2013 entrou o Mate, o argentino. Mas, Esse
Esse era Ele tá aqui mais. tá ouvindo a gente aqui, tá? Aí, um abraço, Mate. Esse daí, ele ligava pros caras, falando, não, 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 vem treinar, não sei o que lá. E juntava todo mundo. Ele queria sempre o treino cheio. Então, isso foi, meu, um gás, assim, meu, espetacular pro ano de 2013. Eu acho que isso Sim. uniu bastante a galera, entendeu? Putz, É, é um cara 2000 novo. 2013 foi um ano excepcional para o rugby de 15, né? Foi, Aquela grande final no Arena foi, Barueri, talvez foi a final mais bonita que eu vi, não só de jogo, mas de espetáculo em si, né? Aquelas sim. duas torcidas As duas fanáticas, né? Do torcidas. SPAC e do Pasteur, né? Num É, campo e enorme daqui, sim. enorme E os dois daquele, né? times fortes demais. Os dois times estavam muito fortes. O Pasteur, Matias, Matias de um lado e o Youssef do outro, né? é, Que eram treinadores é treinador, espetaculares, né? E nesse campeonato, na fase de grupo, o Pasteur só perdeu um jogo que foi pra gente. E a Isso, gente só perdeu um jogo que foi pro São José. sim, Então, aí na final era meio que a revanche pro, para os pro, dois. pro parceiro e tal, né? Porque no jogo da fase de grupo, eles já estavam classificados. A Sim, gente precisava ganhar o meio que já estava classificado, mas dependendo do resultado, a gente ia ficar em uma certa posição que aí já ia enfrentar eles de novo na semifinal, né? E sim, aí a sim. gente ganhou do Pasteur, acho que foi 51-15, alguma coisa assim, meu. Foi Aí uma surra. os caras até falaram, não, a gente já tá classificado e tal, tal, tal. Mas, e na final, né, a gente foi 22-18. Mas eu brinco sempre que quem deu o título pra gente foi o Mahara. Então, um abraço pro Mahara. Mahara deu o título pra gente, ó. Porque, meu, a gente começou a ganhar o jogo e tal, não sei o que lá, mas o jogo pegado aí, o Pasteur virou, e acabando o jogo, meu, 1 minuto e tal, a gente tava com a bola nas 22, alguma coisa assim, o Leco chutou, ou foi o Zé, não sei, aí o Maihara vai lá, ele chuta essa bola de volta, e aí a gente contratou, a gente fez o Porque contra-ataque e fez o try. a linha de vocês era uma coisa. As linhas eram muito boas, né? Sim, Mas você, Alemão, Martin, o Leco, né? E você era uma bala, né, cara? Você estava naquele momento auge da forma física, foi uma bala, né? Você, quando recebeu a bola, falou, aqui ninguém me pega, né? foi. O Não, papalégua, sabe aquela coisa? O meu, e papalégua. pior, e pior que Ah, na segunda-feira, não, domingo, ó, acabou a semifinal no sábado. E aí a final sim, já era no outro sábado. No domingo, eu comi uma feijoada em casa. Aí eu comi. Aí sei. beleza. Na segunda-feira, eu fui trabalhar tal. E aí do nada na rua, nossa, uma dor de barriga tremenda. Eu suava gelado tal. Ó, essa história foi muito engraçada. Eu tava na moto, aí, meu, do nada veio aquela vontade, eu segurei. Eu até fiquei um pouquinho de lado assim na moto por causa dos buracos e tal. E eu não achava lugar pra parar. E eu fui tinha um posto de gasolina, entrei no posto, assim, quando eu abri a porta do banheiro, tinha um sujo, meu. Eu falei, nossa, eu não acredito. Aí saí, eu tava na Barra Funda, encontrei Ah, tinha um motel, aí eu parei no motel, falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro, quanto que é um quarto mais barato? Ela falou, é R$ 120. Eu falei, meu, mas eu só tô passando mal, só quero ir no banheiro, pelo amor de Deus, só o número 2, falta. Ela falou, não, não, você tem que pagar R$ 120. Eu falei, meu, esquece. Aí eu saí nossa, saí atordoado, procurando lugar, procurando lugar. Aí eu achei um açaí, atacadão. Aí eu parei a moto, fui andando, sabe aquela, na hora assim, meu negócio vem, eu falei, nossa, é agora. Vai nas calças, vai nas calças. Aí segurei, meu, respirei fundo, fui lá no açaí, meu, acabei com o banheiro. sim. E, e aí eu comecei, eu tive diarreia e tal,
E terça-feira eu não fui treinar, quarta-feira mal pra caramba. Aí na quinta-feira eu comecei a tomar alguns remédios antes. Aí na quinta-feira eu estava um pouco melhor, mas eu tinha perdido 5 quilos. Aí Nossa. eu fui treinar, tal, treinei um pouquinho, eu nem treinei tudo. Eu fui treinar, tal, e aí na sexta foi melhorando. No sábado eu tinha que jogar, eu falei, meu, vai assim mesmo, né? Vai que vai. Sim. E, e foi, fiz 2 tries nesse jogo, mas essa história foi muito engraçada. É, foi engraçada antes, né? Porque Foi, foi legal depois, foi né? legal depois. Depois. Foi legal depois. E eu, sim, eu digo para você, eu passei uma semana sem falar de rugby em casa. Né? Aqui em casa eu tenho o Pedrão que joga e Aham. era moleque naquela época. E eu de manager do Pasteur com o Youssef, nossa, eu passei muito mal, assim, tava ganho, sabe? Ganho. Aham. Tava, São tava, tava ganhando. escolhas. É, Tava ganho. Alguma coisa dizia que o SPAC já estava caindo, né, fisicamente, dava impressão pra sim, gente, tava. né? Mas, sei lá, foram escolhas, tipo, ó, vai ser você, vai marcar o try. Mas mesmo assim, olhando como espetáculo, a jogada foi uma coisa maravilhosa, né? A Foi. jogada, o Martin estava numa fase, o Martin numa fase ótima, né? E Aham, você explodindo com o alemão, que foi uma coisa absurda, né? sim. E, e ainda vocês mantiveram um bom nível depois do campeonato, ainda vocês foram até para a Argentina jogar, o Uruguai jogar naquele ano, não foi Fomos. isso? A gente E foi pro Uruguai lá jogar contra os Old Boys. E foi campeão do isso, Uruguai também. E, e o mais engraçado foi a notícia lá, né? Porque assim, ah, nessa época a gente tinha acho que uns 12 jogadores na seleção. Eu, sim, Torosso, Alemão, o Martin, Careca, o Carnaval, o Cocaço, o Cocão, então, meu, era muita gente, o Leco. E aí saiu lá na imprensa deles, lá no jornal, que SPAC tá vindo jogar com o Old Boys, é campeão do Brasil, versus é campeão uruguaio, e o SPAC vem com 8 selecionados, não sei o que lá. Meu, então é, foi um espanto, assim, né? Meu, 8 caras da seleção, tal, tal, tal. Mas a gente já sabia que o nível é totalmente diferente, entendeu? lógico, Lá é lógico. totalmente diferente. E no jogo lá, eu acho que acabou 43-18, alguma coisa assim. Eu fiz um try de chutinho também, né? Fui chutando a bola e tal. Sim. Dei um chapéuzinho e um chute rasteiro assim. Fiz um try. Mas a, os caras são completamente diferentes da gente aqui, então. E essa coisa da sua habilidade no futebol te ajuda muito, né, Não, cara? ajuda bastante. E por mais Ajuda ba... que a bola seja oval, mas no campo de várzea também é cheio de buraco, a bola redonda ela fica pingando aqui e ali, então você tem que ter uma certa habilidade, né? você ganha habilidade de qualquer É, jeito, né? sim. E aí, quando a coisa começou, bom, agora tem a preparação para os Jogos Olímpicos, né? E aí, boy, como é que foi? Então, na verdade, eu vou só voltar um passo, Hum, que foi assim, tá, entrei na seleção de Sevens, tá bom, beleza, tal. Depois entrei na de 15, tudo certo. E aí, a seleção fez um contrato com os Crusaders, né? Fizeram um sim, lembro. contrato com os Cruzeiros e tal, e aí, meu, mudou tudo, e a seleção de Sevens, um ou outro só que ficou, eu fui cortado do Sevens e fiquei só no 15, e aí os caras meio que montaram outra seleção completamente diferente, com outros jogadores e tal. Então, para mim, eu nunca tinha imaginado é, jogar uma Olimpíada. E ainda mais, Sei. eu fui cortado do sério e falei, agora que eu não jogo mais, né? Mas assim, Sim, sim. para mim nunca foi um sonho, porque é, eu via jogos do Mundial, né, de Sevens, e, cara, meu, a gente tá longe pra caramba dos caras e tal. É,
não sei se eu vou conseguir, né? E Sim, aí, beleza, eu lá no 15 e tal, e aí essa seleção de Sevens começou a não ganhar alguns jogos que antes a gente ganhava de Paraguai, essas equipes da Colômbia e tal. E aí foi meio que voltando os caras das antigas, né? Foi voltando um, outro e tal. E aí quando chegou o treinador argentino, o Andrés Romagnoli, sim, ele fez meio que ele fez uma checagem em todos os jogadores que já tinham passado tal. E aí ele quis meio que avaliar de novo todo mundo e ele me chamou. Ele me chamou tal, para um camp, eu fui lá pro camp e tal, mandei bem e continuei, né? Continuei. Saiu. Até então, a notícia não era que o rugby entraria nas Olimpíadas. E aí sei. foi meio que confirmado isso, foi confirmado, e então, meu, a gente ficou feliz pra caramba, assim, mas só que acho que 25 caras treinando, então era 12 vagas. Sim. E aí começou toda a preparação, é, com nutricionista e tudo mais, não come isso, não come aquilo. Assim, eu não, eu, o alemão sabe que, meu, eu não sou Ah, desse de fazer dieta, meu. A nutricionista falava, ó, não come isso, tal, tal, tal. Meu, putz, às vezes eu tava na rua, não, vou comer uma coxinha que eu tô com fome, vou comer. Não, meu, o que importa é lá dentro, o que importa é lá dentro, você dá o sangue lá dentro e tudo mais. Eu vejo assim, não é uma coxinha que vai atrapalhar você, né? Mas os caras falavam, não, a coxa, ó, você não viu aquele taque que você perdeu? Foi a coxinha que você comeu e tal. E era assim, meu, os cara eram chatos, viu? Ó, meu, você deu no com lá, foi aquela a cerveja a mais que coxinha. você tomou e tudo mais. Então os cara era muito chato. Mas aí a gente começou a fazer muito jogo internacional para fora. Jogamos o Roma Sevens, que foi um puta campeonato, um puta torneio. E eu fui crescendo ali, crescendo. E eu percebi que muitos caras que entravam também, porque assim, ele estava fazendo uma reformulação, né? Os caras Sim, entrava, saía, e eu ficava lá. E os caras entravam, saía, e eu ficando, falei, eu acho que eu tô no caminho certo, né? E aí eu sim, sim. continuei treinando forte, até o dia da bendita lista sair, né? E o meu nome, eles meio que, eles chamavam pelo último nome, né? Então, o meu Sim, era Silva. sim. Então, eu fui o último nome a ser chamado, eu acho, porque era André Silva, né? Então Sim, sim. eles faziam o contrário, assim. E aí Sim. Silva André, né? foi uma puta alegria, tal. E aí você, cara, você mora em Parelheiros, mora, né, assim, assim, longe do centro, conhece São Paulo, uma cidade grande pra caramba, e de repente você começou a correr o mundo, né? Quantas cidades? Você lembra quantas cidades você percorreu o mundo? Você fala, cara, aqui é Roma, aqui é Paris, ou aqui é Londres, sei lá onde você foi, boy? Você lembra Cara, disso? já lembro, Ah, eu fui para vários lugares, inclusive a primeira viagem que que um time brasileiro fez para Nova Zelândia foi, cara, foi show de bola. Foi sei. animal, assim. A gente jogou 2 campeonatos lá de Sevens e a gente ficou de 20 a 25 dias lá. Tive quase um mês inteiro. Sim. E aí a gente jogava contra fijiano, samoano, maori. E, cara, às vezes a gente olhava para um gordinho assim, a gente falava, esse gordinho que vai jogar, né? Meu, o cara era Fácil? puta habilidoso, corria pra caramba e Sim. tal, o cara fazia mágica com as mãos, e mas foi bem legal. Eu fui, eu fui França, África do Sul, Nova Zelândia, Itália, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Las Vegas, sabe? Sim. É, foi.
Foi, foram Dubai também, que é um negócio surreal. Você, cara, você olha É outro assim, mundo, né? é outro mundo. O aeroporto dos caras é do tamanho do meu bairro. Não, é outro mundo. Você desce do avião, aí você pega o metrô e o cara. Você ainda, sei lá, anda mais 10 minutos de metrô até chegar lá no aeroporto. E tudo gigante, tudo brilhando. É show de bola. E nesse tempo você falou, o emprego foi para lá, né? Não, então, eu tive uma sorte. Eu tive uma sorte. Ah, Quando eu comecei lá no SPA, que eu saí do final de semana. do final de semana, eu tinha um emprego na semana, mas só que era contrato. Então, estava Entendi. acabando esse contrato. Ah, E aí eu disse pros caras, né? Falei, meu, ó, eu tô procurando um trabalho e tal, não sei o que lá. E aí o Toroço me indicou o Fabian Maggiore. Falou, sim, não, sim. o cara vai lá, tal, me passa o seu currículo que eu vou mandar para ele. E você vai lá, ele já jogou aqui no SPAC e tal. Falei, tá bom. Aí eu fui lá, fiz a entrevista com ele, passei e comecei a trabalhar lá na corretora com ele, tal, tal, tal. E quando eu tinha viagem, eu conversava com ele, ó, então a gente tem viagem assim assado e tal. Ele deixava eu ir, uma outra não, mas a grande Sim. maioria ele deixava eu ir. E até que quando chegou o papo das Olimpíadas, a gente conversou direitinho e aí a gente tentou, falei, ó, eu tenho chance de ir para as Olimpíadas e tal. E aí eu queria uma oportunidade para você. Ele falou, não, meu, vai lá, treina tal, e depois você vem trabalhar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei por 2 anos assim, eu treinava de manhã, de vez em quando de Hum. manhã e à tarde, e depois eu ia trabalhar. E depois E, ainda e- ia pro treino desse parque. e já era no NAR ou era em outro lugar? Não, Onde era o treinamento? era no NAR e lá em São José Ah, dos Campos. São José, os dois É, NARs da época, né? Os os dois dois núcleos NAR, de alto isso. rendimento. É. Sei, sei. É, mas é Mas, puxado, né? Se você sim, pensar bem, e é né? bem. Eu, eu. A gente treinava das 8 ao meio-dia, almoçava, eu vinha correndo para São Paulo, chegava aqui 1h30 da tarde, 2 horas, ia trabalhar até às 5, de vez em quando até ficava mais. E Sim. depois, dia de treino, ia pro treino lá do spa, que treinava também. E no outro dia a mesma coisa, saía cedo, tal, não sei o que lá. Mas ele, E você acabou fazendo faculdade, algum curso superior para fazer trabalho depois disso ou não? antes no começo do rugby, eu estava no terceiro ano de farmácia e aí tive umas complicações e tal e tive que largar. Hum. Depois, no meio, quando eu já estava na seleção, eu comecei a fazer gestão financeira, mas aí era uma época que eu viajava bastante também. Eu ficava 15 Hum. dias, 10 dias fora, então eu conversei com os professores. Na verdade, eu conversei com o diretor acadêmico, falei, meu, ó, eu jogo pela seleção, assim, assado. É, às vezes, na maioria das vezes, tem viagem, tem que ficar 10 ou 15 dias fora, tem como abater nas faltas, né? Aí os caras, eu não consigo, tem que falar com o professor. Aí eu conversava com os professores, um ou outro ali eu deixava, mas os outros não deixavam. E aí eu tive que acabar largando também. E Onde era? depois Onde era? era Onde era? na o da farmácia era na Unisa e Ah. e da gestão financeira era na Uninove. E a, Desculpa a expressão, né? uhum, São uns pau no cu, né? Pra dizer a verdade, né, cara? São uns pau no cu, porque acho que é engraçado assim. Isso é uma coisa que me deixa assim. A gente sabe que não é fácil, né? Estudar e conciliar o treinamento e não é treinamento de brincadeira, alto rendimento, né? sim, Competir pelos Jogos Olímpicos pelo país seu e os caras fazer esse doce para um uhum. atleta, né? Isso é coisa. Mas você depois não tentou mais fazer faculdade, querendo terminar esses cursos de algum jeito? Então, aí, depois, assim, eu gostava muito de química, né? Eu gostava Hum, de ir lá no laboratório
meio que fazer as fórmulas e tal, não sei o que lá. Hum, E... Mas só que aí eu tive que parar. Mas sei. a gestão financeira eu ia fazer mesmo pelo trabalho, que é uma Hum, corretora. E, e depois das Olimpíadas eu fiquei pensando, falei, não, não, vou focar mesmo em educação física, que é uma coisa que eu gosto bastante. E além do rugby, tem outros esportes também que dá para você seguir. E aí sim, eu tô fazendo, né, educação física. Eu já estou no segundo ano, no quinto sei. semestre, Sim, e 2021, no final de 2021 acaba. sim. Acho que Esse ano acaba, então. Não, desculpa, de 2022 acaba. 22. E onde você está fazendo agora? Estou fazendo na Unip. Na Unip, tá, É, boa, boa. Tá, você está jogando pela Unip também, se é que tiver tô, jogos lá da universidade. Então tô, isso é bom. já É, eu tô acho que no, porque no fundo é a sua realidade de trabalho, né? Melhor, né? Não sei se sim, você concorda comigo, né? Você lida com esporte o tempo aham, todo, você pode fazer outras atividades, né? Não só esportivas, mas como personal e assim por sim, diante. Quer dizer, você é uma pessoa competitiva. Porque eu, assim, eu vejo, eu conversando outro dia com o treinador da seleção brasileira de basquete feminina, que foi vice-campeã olímpica, né, em 96, que nós trabalhamos junto na universidade, e ele dizia assim que muitos professores de educação física, eles não sabiam trabalhar o esporte porque eles não eram competitivos. Não é que eles tinham que ter ser craques, aham, mas não sabiam competir. Então, passar essa coisa do sangue nos olhos para o sim, menino que vai competir, que vai jogar, que vai bater, que vai correr, né? Então, era uma coisa que ele sentia isso. E hoje o esporte diminuiu muito, né? Em todos os aspectos. Todos os esportes. sim, Não é só no basquete, mas todos os esportes. No esporte sim. dele especificamente, que é o basquete feminino. E quem era o jogador que você tinha ó, puta do ódio e queria pegar e ganhar esse cara sempre? Quem é esse cara que você fala, independente do time? Eu vou ganhar desse mala aqui na minha frente. Ou você não tinha essa coisa, Não, não? eu não tinha um jogador específico, né? Na Ah, verdade, eu tinha um time específico, que era o São José, que todo mundo falava do São José e tal. Até hum, meu primeiro jogo é contra o São José, hum, que foi no SPAC. O jogo acabou 22-22, eu fiz o try e tal. Meu, foi uma hum, puta emoção, porque eu não conhecia São José, não sabia como eles jogavam e tudo mais. Mas só que os outros já me falavam, não, é um bom time e tal, tem fulano assim assado. Eu falei, mas eu não sei quem é fulano, tal, tal, tal. Então, assim, a meta era sempre ganhar, assim, do São José, né? Isso que, é, que, que foi o objetivo de todo mundo um bom tempo. Né? é, Eles ganhavam, estavam ganhando tudo, né? Quer dizer, então, sim, ganhando tempo. É engraçado, né, que a gente vai, claro, depois com o tempo você vai conhecendo jogadores que são do outro lado e com seus amigos, né? Eu sim, também tinha, como quando eu comecei a trabalhar de manager de coisa, eu falei, tem que bater o São José, e a gente não ganhava, né? Ganhava do SPAC, ganhava, perdia para o SPAC, mas ganhava do SPAC, ganhava não sei de quem, mas o São José não ganhava, não tinha é, jeito, porque eles tinham um baita time, né? sim, Rafael, Tanque, Moisés, né? Moisés, Spani, que está aqui assistindo com a sim, gente. eu Você já teve Pisa, problema com jogador? Você teve problema com o jogador em campo? Algum teve problema com você? Porque, puta merda, esse cara correu pra caramba. Hã? Ou não? ó, tive, não é que eu tive, mas eu e o eu e o Pistola, a gente não se dava bem no jogo. Sei. Eu e ele, a gente não se dava bem. Não sei porquê. Com o, putz, o do Band, putz, Qual da linha? Da linha? é, é, ele tá jogando de 9 eu acho, agora. Ou de 10. O Putz, esqueci o nome Lohan? dele. Não, 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 não. É das antigas já. Ah, tá, tá. O, o, o- Martoni? Não, 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 era Martoni já foi. Perica. Ah, Perica, Perica. puxa, sim. Eu não dava, Sim, sim. eu não me dava bem com ele. A gente sempre Ah, meio que jogava aí um tackle, aí rolava uma mão aqui, um empurrão ali, tal, tal, tal. Mas hum, assim, com pistola foi algumas vezes, porque logo mais depois ele parou, acho que 2 anos depois ele parou.
Mas só que sei. lá com o Perica era mais, era, meu, todo jogo a gente, meu, se estranhava e tal. E até que chegou uma época, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, que, não sei, até parece que meu, a cabeça muda, Muda. de Sim. tanto você bater a cabeça, né? É, Muda, lógico. e aí a gente, hoje em dia a gente, meu, a gente conversa e tal, é, às vezes eu tô correndo e fala, ô, meu, para de correr, ou então às vezes ele faz um try, aí eu falo, meu, você tá velho, mas tá fazendo try, não pode, isso aqui lá. Então a gente já tá conversando a ter tipo, um papo bem A resenha melhora, resolvido. né? Isso. A resenha melhora. Até O no terceiro Daniel aqui, tempo. o Daniel que é de Santos lá, ele está fazendo uma pergunta assim, que você joga muito bem em muitas posições. Qual que você prefere jogar? Ponta, fullback? Onde você prefere jogar? Olha, eu prefiro de centro, de De centro, centro? é, Ah, de primeiro centro, assim, foi uma posição que eu me achei, hum, meu, é um cara, é como se fosse é terceira linha, você tá ali defendendo, mas você é um cara que quando a abertura tá com a bola, meu, dá para você tentar varar a linha ou tentar ganhar metros, então é uma posição que você tá sempre ativo ali, sabe? Você tá sempre sei. trabalhando, ou limpando um huck ali, ou então pescando uma bola. Então, sempre foi a posição assim que eu me achei. Ah, entendi, entendi. E por exemplo, você pegou praticamente a fase intermediária entre o profissionalismo e o amadorismo, né? Sim. E quando você foi para os Jogos Olímpicos, você tinha noção da grandiosidade que você estava fazendo ou não? Não, não tinha. Para mim, até pensar, é Mais um. mais um, então, ou vai ser igual a etapa mundial, né? Etapa Entendi. mundial que a gente ia tal, e quase ganhava de um time ali e tal, mas estava bem distante, assim. Mas eu acho que o grupo que foi, meu, foi bem focado. A gente já sabia que ia ser difícil, que a gente não ia alcançar lá em cima, mas a gente brigou até o último jogo, assim, entendeu? Acho que Entendo. não, não é porque você não tá no mesmo nível dos caras que você não vai dar. O máximo, né? É, O grande problema assim é que o Brasil não compreende a importância de um atleta olímpico, sim, né? Vocês pegaram, tá certo, 12º lugar, seria o último, né? Foi isso, não? Vocês pegaram? último. Mas tá entre os 12 melhores do mundo nos Jogos Olímpicos, não é? Ah, mas entramos pela porta do fundo, não interessa, né? É. Eu acho importante saber que vocês, daqui 100 anos, nós vamos estar mais aqui, e as pessoas vão falar, o boy teve lá, o João teve lá, o É, fulano teve lá, e a ciclano teve lá. E as pessoas não têm noção disso, né? sim. As pessoas só lembram do último, né? Tanto que nesses jogos o masculino não vai, né? É uma pena, né? Vamos dizer assim, né? É, Onde você pensou, ainda tem tem para mim, a repescagem, mas tá bem complicado, assim, né? mas assim, você não vê que eles estão É, preparando sim, especificamente para não. isso, que nem vocês se prepararam, né? A partir Uhum. de agora é só vocês do 77777. Faltou alguém que você de repente falou, esse cara devia estar nos Jogos Olímpicos, não foi, boy? Faltou alguém que veio Cara, na sua cabeça? Ah, tinha um de cara repente podia estar lá? Ah, tinha um cara que teve ali hum, até, cara, até o 45 do segundo tempo, o cara tava ali hum, e era um cara que eu tinha quase certeza que iria, mas aí, hum, por uma lesão, o cara não foi, que foi o Miller, né? sim, O Lucas Miller. Era, sim, meu, é um cara que estava em todas as viagens, estava em todas as convocações, é, vinha sendo titular em todos os jogos. O André tinha uma confiança nele, mas na última etapa mundial, assim, o cara, ele
acho que rompeu o ligamento do joelho contra a Rússia, e aí acabou o Acabou. sonho. É assim, ó. É um segundo, né? É um segundo. Parece brincadeira. A história está escrita para ele de outro jeito, né? Não Sim, do é, mesmo jeito. ficou assim, um segundo para ele e um segundo para o outro, porque assim, Sim, o Arthur não vinha sendo chamado para os Sevens, né? Não vinha, ele hum. estava no grupo, mas só que não ia muito nas viagens, ia de vez em quando. E aí o Lucas se machucou e o Arthur, abraçou essa vaga aí e foi. Você teve contusões nesse período, nessa fase da vida e profissional sua ou não? Contusões sérias ou contusões menores ou não? Não, não Joelho, tive, perna? eu não tive séria, mas eu perdi Ah, uma puta viagem, né? A sei, gente foi jogar, a gente foi fazer uns treinos lá na África do Sul, né? Com a seleção da África do sei. Sul de Seven. A gente passou acho que uns 15 dias lá. E aí lá durante uns jogos, durante um jogo lá, eu rompi a minha posterior, né? O músculo da Sim, posterior. Foi, foi meio que pouca coisa, foram 4,5 centímetros. Mas só que eu sim, tive que ficar 2 meses parado, entendeu? Só ali na entendi. físio, gelo e tal. E eu perdi a viagem para Austrália, que foi uma puta viagem e tal. Os caras falaram que passaram um perrengue, mas foi muito divertido e tal. Então a única lesão assim séria mesmo foi só essa, né? Tirando os dedos que, incha toda Ah, não, vez, sabe? Você tem que sim. amarrar, mas de lesão séria Mas, só boy, foi essa. eu sempre falo, eu nunca tive uma contusão séria. Só a boca minha que é problemática, né? Porque eu tomei de burro com primeira linha, você não É verdade, imagina. Eu, é eu tenho verdade. vários problemas aqui na cara. Já não é bonito ainda tomar murro, fica pior ainda, né? Eu lembrei de uma coisa que você falou. Ah, Lá no comecinho, quando eu hum, entrei, é que eu estava ainda trabalhando no final de semana, sei, eu não usava protetor bucal, né? sim. Novato e tal, nem imaginava, nem não tinha, não mandei fazer e tal, e jogava e não acontecia nada. E aí, num jogo, eu dei um taco e meio que mordi assim, ó, os dentes, né, meio que batendo Ah. os dentes, eu vi o dente caindo, assim, ó, saindo da minha boca, assim, ó. Eu falei, nossa, quebrei o dente, ó. E pior que foi, o dente da frente foi lá em cima, foi 90% do dente, assim, né? Eu falei, putz, ferrou agora. E eu tinha que ir trabalhar. E eu trabalhava em um restaurante Hum. de garçom no final de semana. E aí eu falei, putz, e agora? Tal, como que eu vou falar com as pessoas e tal, não sei o que lá. Fui trabalhar com o dente quebrado, aí meio que falava, oi, tudo bom, tal. Meio, né? Eu tentava abrir muita boca tal, mas, cara, foi uma história bem legal, assim. Sensacional, né? E aí, a partir daí, foi. Aí fiz uns 10 protetores bucais também. Aqui o Daniel está de novo perguntando, de todas as etapas que você jogou, Mundial, Jogos Olímpicos, etapas no Seven, 15, qual é o cara mais impressionante da sua vida? Do seu, você olhou para esse cara e falou, puta, esse cara é foda. Ó, eu tive. No começo de tudo, eu assistia muito vídeo, né? Sim. E eu gostava muito de um cara. Hum, Eu gostei, até hoje também, ele já parou, mas eu gostei muito desse cara que foi o da, da Shane Williams, de sim, Gales. sim. E eu não sabia a história dele. E depois de um tempo eu, eu li a história dele, eu vi em vídeo também. Hum, Ele sempre foi um cara baixinho, magrinho, é, nunca estava. Era sempre o último a ser escolhido ali, né? Na hora do hum. treino, na hora dos treinamentos e tal. Mirradinho, magrelo e tal. E foi um cara que virou um puta jogador, rápido pra caramba, pisador pra caramba. Então, eu eu rolava muito o vídeo dele, assim, muito, muito, muito. Então, pra mim, foi um cara que foi um ídolo, assim, pra mim.
Legal, legal. É uma referência muito boa, Ah, né? Isso que é importante, a superação. E eu acho que você também, se for pensar, você era um menino que jogava na várzea, tinha lá seu sonho, né, do seu bairro, ganhar uma grana, né, casar, ter uma casinha, e de repente você estava rodando o mundo, jogou nos Jogos Olímpicos, jogou num clube bárbaro que é o SPAC, né? E eu, assim, eu também admiro, é isso que a gente tem que tentar passar para as pessoas. O quanto, quer dizer, você foi bom jogador, foi muito bom jogador, né? Mas você também foi um cara que superou as suas dificuldades, né? De trabalho, de vida, do dia a dia, contar essas histórias do dor de barriga, do dente caindo. É sim. muito legal saber disso também, coisa que a gente não sabe, né? E foi campeão, né? E campeão brasileiro, foi campeão de série no Paulista. Hoje você toca o time feminino do SPAC, perdão. Não, hoje eu tô no juvenil, Hum. no M19. Eu Ah, tava, tá. eu tava com as meninas até meio de 2019, e aí a gente fez uma transição lá dentro, e aí eu fui Tá, legal. com os meninos do juvenil. Legal, legal. Boy, tá chegando a nossa hora, deu uma horinha. Eu agradeço muito você ter vindo falar comigo, tá? Ter contado essas histórias muito engraçadas. Eu tenho certeza que quem ouvir depois vai também sentir a mesma sensação que eu tive de muito, muita alegria, muita Tá, tá. satisfação. Parabéns, tá? Que sua Obrigado. carreira continue como treinador do SPAC, que faça o SPAC se tornar o SPAC que ele é realmente. O lugar para o SPAC, para mim, tem uma memória afetiva tremenda, porque eu conheço aquele desde 14 anos, quando não tinha nada em volta do SPAC, né? A lagoa chegava ali perto, a represa chegava A ali represa. perto, né? É. É coisa impressionante e que o SPAC volte e que espero que a pandemia não nos atrapalhe mais. A gente não pode ter medo, tem que tomar cuidado, mas que ela não nos atrapalhe mais, a gente não deixe com medo. Que é, o rugby dê a coragem que a gente teve jogando, né, muitas vezes, né? Contra adversário que a gente nem imaginava como jogava. Tá bom, Sim, querido? sim. Daqui uns Obrigado. dias, Sim. só para lembrar, daqui uns dias, essa gravação está aqui no Instagram, vai para o YouTube e vai para o Spotify. Eu mando para você guardar para você de lembrança também. Ah, Tá beleza. bom? Valeu. Tá bom para Obrigado divulgar bastante você. o. Ah, Obrigado você aí pelo convite. É sempre bom estar falando essas histórias e tudo mais. E meu, eu acho que quem está começando agora, ou quem já está há anos, tem que entender que você pode mudar de clube? Claro que pode. Não sim, tem problema você mudar de clube. Mas sim, onde que você estiver, meu, que você dê o seu máximo, o seu 100%, e que você faça com paixão, sabe? Com sim, vontade, com amor ali, porque você, mudando de time ou não, você precisa criar raiz onde você está. É que eu falo sempre para os meninos, meu, todo mundo sonha, não, eu quero ir na seleção e tal. Eu falo para eles sempre, meu, faça a sua história primeiro aqui no clube. Meu, sim, faça a sua história aqui no clube, seja conhecido aqui no clube. Hoje em dia eu entro lá no SPAC, o porteiro sabe meu nome, me fala, e aí, boy, beleza, e o jogo lá, tal, tal, tal. Eu vou lá no pub comprar alguma coisa, o cara que tá me atendendo fala, ô boy, eu vi seu try lá na TV, tal, tal, tal. Meu, sabe, é muito, é muito gratificante isso. Então, assim, aonde que você estiver, que você crie raiz ali e que você faça com paixão e muita força de vontade, porque, assim, um dia alguém faz isso por você e no outro dia você tem que fazer por outras pessoas. É isso que eu vejo e legal. é isso que eu aprendi lá no espaço. Legal, legal. Olha, agora, se eu te admirava mais para te convidar, agora eu te admiro mais ainda pelo que você está falando, não só nesse finalzinho, mas com toda essa história. Eu tenho uma resenha muito legal, obrigado, tá? Obrigado a você. Obrigado mesmo. E vamos trabalhar para os clubes crescerem, porque só o rugby só vai crescer se os clubes crescerem também, tá Claro, bom? claro. Essa é a base de tudo. Abraço. Abraço, se Obrigado cuida. por. Abraço tudo. Deus te abençoe, tá, querido? Abraço. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.